Estamos começando mais um Arte na Mesa. Essa mesa de debates sobre música e assuntos musicais. Isso é um oferecimento da Rádio NASP, Acarte e Icon. E hoje aqui comigo tenho uma pessoa... Toda vez que eu tenho um ex-aluno, eu falo que é uma pessoa muito especial. Então essa é muito especial. Educadora musical, cantora, regente, Ellen Zamboim, bem-vinda. Muito obrigada, que bom que sou. Faço parte das pessoas especiais dos ex-alunos. Especialíssimas, eu amo ver os meus muito alunos. Honrada. Os meus ex-alunos que estão assim, tendo experiências tão maravilhosas que a gente vai ver o trabalho de vocês. Então, assim, eu lembro de uma vez te ver regendo na faculdade. Acho que era Vivaldi, e eu fui falar pra você. E você tava, nossa, eu falei, Sério? nossa, você reage tão bem. Eu falei, sério? Eu falei assim, nossa, muito talento. Eu acho que, sei lá, eu no segundo ano ainda. E realmente é impressionante como você tem uma naturalidade maravilhosa. Mas antes da gente falar do que você tá fazendo agora, eu queria saber como que foi a decisão de seguir o caminho da música, né? Regina, ela foi assim, natural, porque eu vivi na música dentro da minha família. Então, assim, eu tinha essa ideia de arte na minha família já desde que eu nasci. Eu cantava no colo dos meus pais, na igreja. Meus pais não são profissionais, não eram, né, minha mãe já faleceu, mas meu pai não eram profissionais de música, mas eles me ensinaram e me incentivaram muito. E gostavam? Gostavam muito. Meu pai gosta muito. E, assim, minha mãe regia coral. E ela nunca... Eu tive essa infância aí também. Então, Só que a minha mãe tinha uma formação, mas eu acho isso muito legal, né? Você cantava no coral dela? Eu tocava. Eu tocava, porque eu toco um pouco de piano, mas... Você começou pelo piano? Comecei pelo piano. Eu infernizei a vida da minha mãe, até que ela colocou... Com muita dificuldade, a gente morava em Curitiba, colocou eu pra fazer piano. Então, eu aprendi piano, fomos embora de Curitiba depois, uma igreja muito pequena aqui no interior de São Paulo, em Águas de Lindóia, e aí lá não tinha pianista. Aí um belo dia, eles chegaram e falaram assim, Ellen, você pode tocar o hino final? Eu tinha 12 anos. Pode tocar o hino final? Ah, tá bom. Fui lá, catei uns milho lá, e aí isso me desenvolveu demais, porque me desenvolveu muitas coisas, né? E aí a gente montou um coral, e minha mãe montou um coral com a cara e com a coragem, e era muito bom o coral dela. Hoje eu vejo os vídeos, assim, que a gente conseguiu gravar, e falo, gente, minha mãe sem nenhum estudo fazia isso. Eu tocava, cantava também, ajudava a tirar voz, carregava coisa. Basicamente o que eu faço hoje em dia também. Sim, né? A gente vicia nesse trabalho e continua. Eu tenho uma pergunta que eu faço para os meus alunos quando eles entram na faculdade, né? Porque a música tem muita possibilidade, né? Aí eu falo para os meus alunos do primeiro ano, acabou de entrar na faculdade, você se vê como, né? Você se vê instrumentista, cantor, regente, professor. Agora, você que já não é uma aluna e sim uma profissional com muitos anos de experiência, como você se vê primordialmente? Ou não tem como você fazer essa hierarquia? Para mim tem. Tem, né? Eu sou professora. Em primeiro lugar, professora. Eu me considero cantora, eu fiquei pensando, respondo cantora, professora, mas... que eu acho que você gasta mais tempo, sim. Não é pelo talento, porque a tua voz é maravilhosa, você canta maravilhosamente bem, mas talvez você esteja com mais horas da sua vida, né? O que eu mais dedicadas para a educação. É ser professora, né? Mas eu falo que se eu pudesse escolher uma coisinha na vida, eu seria cantora, mas assim, a vida... Cantora lírica, cantora, assim, nessa área, assim, né? Mas foi um pouco difícil, até enfim, por ser adventista, tem uma questão, porque o mundo gira em torno do fim de semana, né? E a guarda do sábado fica um pouquinho diferente. Eu tentei algumas coisas. Fiz algumas audições lá em São Paulo, me selecionaram. Fez algumas coisas aqui no NASP, maravilhosas. Também, mas assim... Foi mais por curiosidade, assim, porque eu sabia que não ia rolar muito, mas eu não tenho essa frustração. Porque onde puder, eu canto. Mas eu sou muito realizada fazendo o que eu faço, né? Sendo professora de canto coral. Porque eu consigo unir unir coisas, né? Então eu canto da mesma forma, ensino eles a cantarem, vejo o brilho nos olhos deles com canto, né?
Então eu acho que eu sou professora. Entendi. Quando você estava na faculdade, você, terminando a faculdade, o que você foi fazer? Qual foi a tua primeira... Eu fiz a pós aqui. A pós em regência coral. Isso, pós em regência coral. E aí na pós, porque eu sabia que na faculdade eu me encantei com a regência, né? Eu sempre gostei, lá na minha cabeça. E houve algum momento na minha adolescência que eu achava que eu não ia trabalhar com música, que eu ia ser jornalista, porque eu gosto muito. Gosto de escrever. Teve, mas, né? É porque a gente fica confuso, né? Então você vai se movimentando para várias direções na adolescência. Eu tive muitas coisas relacionadas à escrita, e tenho até hoje. Eu gosto muito de escrever, enfim. E... Você pode escrever um livro sobre a sua experiência como regente desses corais. Eu adoro crônicas. Eu tenho crônicas sobre a minha vida de professora. E um dia, olha, que ótimo, esse livro chegará. Eu gosto muito. Nossa, eu vou ler, com certeza. Mas, e assim, quando eu fui para regência, na pós, em regência mesmo, aí eu tinha certeza que era isso que eu queria fazer para minha vida. Então, aí no projeto que foi feito para pós, eu fiz aqui no Colégio NASP com adolescentes. Eu não tinha... Aí foi o meu primeiro contato com um coral de adolescentes, sendo eu a regente, né? E aí eu falei, olha, uma possibilidade. Mas eu não fui direto fazer isso. Eu passei em concursos para ser professora de arte. Então eu dei aula de arte por 13 anos. Só que nessa de dar aula de arte, eu queria fazer uma coisa a mais. Eu não queria ficar dando aula de arte. Não que não tenha importância, tem a sua importância. Mas eu queria fazer o que eu gostava. Então eu cheguei em 2008. Cheguei na escola estadual de Cosmópolis. Falei, oi, diretora, tudo bem? Eu posso fazer um coral? Eu quero. Foi mais ou menos essa a conversa. Maravilhoso. Como vai ser isso? Eu falei, não sei também, mas vamos descobrir como vai ser, né? E foi, de graça. Fiz alguns anos de graça lá, só porque eu queria fazer. E aí que começou tudo isso, as pessoas olharam. O projeto Vila Musical começou com coral. Começou com um coral nosso, meu e do meu esposo lá na cidade de Cosmópolis, onde eu habito atualmente. Então, até numa outra entrevista que eu fiz aqui, eu entrevistei talvez ele seja seu chefe, né, que é o Rafael. Ele é meu chefe. Então, e aí eu mencionei o Marco. Porque eu lembro que as minhas primeiras incursões em Cosmópolis foram iniciativas dele. Isso. Ele convidava o coral, o NASP, eu trabalhava com o Lineu no coral NASP na época e tudo mais. Foi algumas vezes. Ele foi pra o lá, primeiro, né? Dos formandos daqui, né? Que foi pra lá. Sim, ele foi pra lá, se efetivou lá e resolveu fazer também um trabalho de coral. E em 2005 foi o primeiro coral. Olha, ano que vem já fazemos, né? Vai fazer 20 anos que houve o primeiro coral e hoje é uma escola de música a partir disso. Então, assim, a gente tem muita alegria, né? De trabalhar com essa galera, assim, que a gente trabalha. A gente trabalha com um adolescente, né? Mas ali na pós eu me encantei e eu já fui pro front, assim, fui trabalhar. Você falou que fez o projeto da pós com adolescentes. Isso aí, você já tinha uma intuição de que você queria trabalhar com isso? Ou foi a primeira experiência que te falou assim, olha, talvez seja legal, né? Não foi, tinha. Você ainda não estava ligada que era o... Deus sabia, né? Exatamente. Ele já estava ali, Ellen vai trabalhar, vamos botar ela aqui para fazer isso. Eu creio firmemente que eu tenho essa missão. A missão de encantar, de levá-los. Poderia contar horas de histórias aqui com esses adolescentes. Não, por favor. Assim, mas eu digo assim, eu não tinha a menor noção que eu ia ser professora, né? Então, assim, isso foi construído. Eu cheguei na faculdade sem saber o que eu ia fazer. Então, quando eu me vi professora e também podendo fazer isso, música com eles, isso foi crescendo. Então, eu fui gostando e aprendendo e quebrando umas cabeças e tudo mais, né? Mas o retorno que eu tenho por trabalhar em escola pública, como eu poderia descrever isso? Assim, ele é encantador. É encantador, assim, eu gosto demais. Então eu tenho... O que eu sinto nos seus coristas, nas vezes que eu fui assistir concertos, recitais de vocês, eles são muito empolgados com o que eles estão fazendo. Sim. E isso, para um adolescente, não tem preço, né? Não, eles têm... eu acho que eles enxergam, né, em mim, no meu esposo que trabalhamos ali,
quase como um pai e uma mãe, porque muitos deles não têm, assim, um apoio familiar. Família tão estruturada, né? Vamos entender, assim, eles têm muitas dificuldades sociais, de família, a ponto de, assim, eu carrego aluno no meu carro o tempo inteiro. Ai, não posso ir, professora, para o concerto, porque meu pai não pode levar, que ele tem turno não sei aonde, né? Eu falei, onde você mora? Vai lá eu te buscar. Não posso, mas eu faço isso há 15 anos. Não podendo, mas eu faço. Há 15 anos eu carrego no meu carro. Para poder que eles participem. E assim, a autoestima deles, quem fica com a gente, canta um tempo assim, você vê outra criança, você vê outro adolescente crescendo e florescendo. Porque quando eles cantam, eles encantam tanto, né? Desculpando a rima tão pobre, mas assim, é muito encantador e aí a reação da plateia fica clara para eles. Então eu acho que começa a ter uma valorização. Eles percebem, opa, eu tenho valor, eu faço isso. Alguma coisa legal. Exatamente isso. E eu me emociono muito. Eles falam, ei, já vai chorar, né, professora? Eu falo, pô, ué... Né? Brigo muito com eles, assim, né? No bom sentido também, mas choro quando precisa, ou seja, o tempo todo. E aí, porque uma vez, eu me lembro especificamente, nós fomos numa das escolas, assim, a mais difícil de todas, que é uma escola bem de periferia, com uma comunidade bastante carente e difícil. É o coral que eu tenho mais, assim, eu tenho vários corais, né? Então, é o que eu tenho mais dificuldade. Você tem como comparar, né? Eu tenho mais dificuldade de eles comprarem a minha ideia. E aí eu me lembro de reunir a escola inteira no pátio, botei todos os meus corais para apresentar, a gente cantou, nem lembro o repertório agora, mas eu lembro que no meio da música eu comecei a chorar e regendo, porque eu olhava aqueles rostinhos, assim, de gente que não tem, assim, quase nada, sabe? Mesmo fisicamente. E talvez essa seja a dificuldade deles se engajarem, é que já perderam muito a esperança, né? Então, Você mas tem com a idade de 12 anos é triste isso, né? Demais, é triste demais. Não são todos, tá? Não posso generalizar. Não, então, claro assim, que não, mas eu digo, existe gente Existem que alguns. tem essa infância, né? E estão lá. E assim, eu gostaria que mais estivessem lá, mas a gente esbarra em um monte de dificuldades nesse sentido. Mas para mim é muito gratificante olhar aqueles rostos, aquelas pessoas ali e ver o valor que cada um está se dando naquele momento. Nossa, eu estou aqui fazendo arte, e eu me emociono com isso. Eles estão tendo a oportunidade de fazer uma coisa, talvez eles nem saibam a magnitude daquilo naquele momento, de cantar em vozes, né, de poder fazer apresentações, fazer coreografias, cantar em repertório que é super significativo para o Brasil, para a música brasileira, e eu sei que você faz coisas estrangeiras também, então também conecta eles com outras culturas, é muito rico. Sempre quando eu levo um repertório novo, eles falam, é velho ou é novo, professora? É porque professora só traz coisa velha para nós. Eu falo, olha aqui, respeitem a sua história. Então, assim, eles olham, não conheço, mas assim, aí a gente começa e fala, meu pai escuta. Eu falei, que bom, né? Alguns pais ainda, mas é muito gratificante no geral, assim, eu gosto demais de fazer o que eu faço, não imaginava. A gente percebe que você gosta porque fica muito... Eu acho assim, né? Você faz uma coisa que você gosta, fica muito bem feito, né? Então, fica... Conta alguma experiência que você, além de ser educadora, cantora, regente e tal, você é mãe. Conta alguma experiência, assim, quando as suas filhas se tocaram, né, da música, não sei, como que funciona isso? Porque elas são filhas de 2 músicos, sim, né? Coitadas, não sei nada. Elas não têm esse momento de se tocar, porque elas já têm essa barriga. Eu tenho um concerto gravado que nós fizemos, que eu estava grávida. Eu vi você cantando grávida. Também tem essas partes aí. Mas eu fiz um concerto com eles, um concerto enorme. Eu lembro até do tema, que era World Music. A gente fez várias músicas, assim, uma música japonesa, uma música italiana, e eu com a pança lá e de salto. Aí eu lembro de uma criança. Salto aí você pegou pesado, Ellen. Aí não tava muito grande a barriga ainda, mas aí uma criança preocupada, tinha 11 anos a menininha, ela,
E ela assim, eu olhava pra ela, ela tava assim. Eu falei, que foi, Júlia? Daí ela, professora, tira esse salto, tô preocupada. Mas assim, as minhas filhas, elas não têm escolha, elas vivem, elas frequentam, quer ver? 1, 2... Agora que eu dei um outro jeito, mas elas frequentavam 4 ensaios comigo por semana. Eu gostava, eu ia em ensaio da minha mãe. Então, Eu brincava elas brincam. e depois, com 12, 13 anos, eu já tava cantando, né? Então, Exatamente. Elas cantam num coro infantil, que eu faço coro a infantil. relação delas, então, é orgânica, é natural, muito. isso aqui é o nosso normal Então, e tá sim, tudo certo. pra elas é isso aí, é o normal delas. Porque na casa, a nossa sala tem violoncelo, violão, ukulele, um monte de percussão e um piano. Elas cresceram, esses são os brinquedos favoritos delas. Olha que todo legal. dia elas, vamos fazer nossa banda? Vamos. Daí a mamãe já fala, ai meu pai, lá vem a banda das crianças. Mas é assim, elas são musicalizadas muito organicamente, é exatamente isso. Elas fazem musicalização, por exemplo, lá no projeto, tal. Mas eu falo que a verdadeira musicalização é em casa mesmo, não adianta. Eu canto desde sempre com elas, então assim, elas cantam, são afinadas. Mas não é assim, né? Nossa, minhas filhas são afinadas. É porque não tem como. Elas crescem num ambiente que é dessa forma. Elas participam de um coralzinho ali em Arthur. Eu faço um coral infantil ali na Central de Arthur Nogueira também. Com as crianças piquiquiticas. Na igreja? De 3 anos até 10. Olha que maravilha. E aí elas cantam também. Na igreja tem muito isso, né? Eu já trabalhei, assim, na produção de disco ou trabalhando, dando aula mesmo para coral de igreja que ia assim, do 10, 12 anos até 70, né? Sim, mas É olha, um dos desafios. E às vezes tem uns trabalhos tão bons, né? Feitos com essa faixa etária tão ampla assim. A questão minha é quando é muito pequenininho, que a gente tem os de 3, 4, 5, para cantar com os de 10, aí o repertório não bate. Então é um desafio, mas a gente consegue ir levando e eu gosto bastante também. Mas o ensaio é completamente diferente, assim. Eu faço com eles, eu falo que eu saio de lá, eu não preciso fazer academia naquele dia, porque é muito físico com as crianças, né? Com os adolescentes é um pouquinho menos. Daí eu consigo me conversar mais. Cara, você dizer que com os adolescentes é um pouco menos, a gente já percebe que você realmente está muito experiente e tem o toque, né, certo para fazer, porque eu conheço muita gente que não gosta de trabalhar com adolescentes. Mas aí são os perfis mesmo, né, de pessoas. Eu trabalho num lugar, né, no projeto Vila Musical, não é mais projeto, agora é escola, né, em Cosmópolis, que nós temos, assim, muitos colegas com perfis absolutamente diferentes. Então, eu não tenho nenhum perfil para fazer fanfarra em escola, por exemplo. O meu perfil é coral, pode ser o coral dos pequenos também, o coral adolescente, mas todos eles lá, ninguém quer fazer o que eu faço. Ninguém quer trabalhar com sexto a nono, porque é uma idade, né, que tem umas questões hormonais, nananã. Isso, aí eu ia chegar na minha próxima coisa que eu queria explorar, que você contasse pra gente, porque tem esse mito, né, de que o adolescente que tá em muda de voz, ele não é pra cantar e não sei o quê, e isso tem sido muito desmistificado, né? Eu tenho livros que eu falo para os meus alunos, pega a Silvia Sobreira, a Patrícia Costa, pega esses caras assim, e leva esse texto na bolsa, na hora que a pessoa falar com você, tá aqui, né? Então, como você tem lidado com isso, por exemplo, não tô nem falando das pessoas que são contra, eu tô falando justamente como você lida para ter você escreve arranjo, você adapta, porque é uma fase que a voz, né, é muito limitada, né? É interessante, assim, porque eu aprendi com muita pancada na cabeça, assim, muita tentativa e erro. E eu comecei a perceber que não temos um vasto repertório disponível de arranjos para coro nessa idade. Não temos. A Patrícia Costa tem bastante coisa que ela produziu ela mesma e tudo mais, mas, por exemplo, eu não consigo pegar arranjos dela para o meu coro, né? Alguns prontos, assim. Então, eu aprendi a fazer arranjo. Que o Lineu não me escute, que ninguém me escute. Seus professores de arranjo estão sorrindo agora. Porque o que acontece? Eu me vi, falei, quero cantar bem com eles.
quero fazer 2 vozes, sei lá. Eu já cantei até 4 vozes. Mas eu preciso saber o que funciona. Então, assim, funciona eu fazer isso? Então, tem arranjo que faz isso? Não tem. Então, vamos lá. E eu mesma vou produzindo. Queria fazer essa música, porque às vezes as músicas não... né? As músicas não batem. Não, e tem música que a extensão delas é grande, né? Aí você tem que já inventar um solo lá. Ah, então tem todas essas questões também. Então, eu aprendi a fazer arranjo, mas assim, por favor, gente, eu não sou arranjadora, né? Então é um pouco de Então, mas receio. eu acho que... Fez arranjo é arranjador, né? É, mas... e outra coisa, talvez muita gente que trabalhe com essa faixa etária adoraria ter o que você tem, que parece para você que é simples, mas é coisa que te deu muito trabalho e que... Porque uma coisa que a gente sabe é que no Brasil ainda tem bastante gente sem formação trabalhando com música, porque a gente tem uma demanda reprimida aí de anos sem música na escola. Então eu sugiro que você publique esses arranjos. Mas a gente publica, o que a gente tem, a gente publica. Porque assim, quando o meu esposo faz o arranjo, ele escreve. Quando eu faço o arranjo, fica assim na minha cabeça. Então assim, aí eu tento escrever, ou às vezes ele escreve pra mim e tal, porque eu tenho um pouquinho... Assim, fiquei um pouco obsoleta ali na questão da escrita musical. Mas a gente tem muitos corais no Brasil, porque o meu marido tem um canalzinho lá no YouTube que a gente publica as coisas. Então, o pessoal encontra e fala, me vende esse arranjo, me traz arranjo. Então, assim, a gente vai... Tem vários corais que cantam alguns arranjinhos nossos, assim, sabe? Porque... A carência é muito grande. Quando vê, porque o arranjo é simples, às vezes menos simples, mas, assim, tem um impacto. Ele funciona. Funciona. Então eu fico pensando, o arranjo é bom? Tá. Então ele funciona, ele é bom na minha cabeça, claro, né? Mas para você tá a minha certo. realidade, né? Com certeza. Então eu perdi um pouco o medo de fazer arranjo, né? Olha, que Deus te mantenha assim. Porque você é tão nova, você ainda tem décadas para escrever mais arranjo. Um pouco nova, não tanto, mas... Bastante nova perto de mim. Escuta, fala para as pessoas que estão assistindo ou ouvindo, né? Porque isso aqui vai em 2 vias. Fala onde que eles têm acesso a esse... Fala o canal. O canal chama Marco Santana. É o canal do meu esposo. Então é Marco Santana. Marco sem S. E aí tem outros Marco Santana também, mas você vai ver um de coral, que só tem coral, então é a gente que tá lá. Isso aonde? No YouTube? Isso no YouTube. Aí tem no Instagram também, que esse eu sigo. Então esse é o arroba coral... Peraí, deixa eu me falar certinho. É Coral Jovem de Cosmópolis. E o Vila Coral, com 2 L's também, Vila Coral, que é um outro coral, um coral adulto daí que a gente faz. Que a gente não, meu esposo que faz, mas eu tô junto no bolo, que é um coro municipal, que é uma outra história também, que é uma outra história. Coro municipal que a gente tenta tirar um pouco essa cara daquele coro municipal que é tudo igual, né? Então a gente tenta fazer uma coisa mais viva, diferente, que tenha mais jovens. Então, basicamente isso. Você sente nesse coral adulto que tem muitos evangélicos? Vocês chegam a fazer repertório evangélico de vez em quando? A gente não tem tanta abertura para isso lá, certo? Mas a gente faz alguma coisa. Por exemplo, nesse momento, não é bem evangélico, mas é alguma coisa que tem a ver. A gente está fazendo oração de São Francisco. Né? Para uma data específica lá que a gente vai fazer um concerto. Mas de quem? A do Raimundo Martins? Então sim, mas ele é evangélico. Então pronto, é isso que eu falei. Então, mas é que é a oração de São Francisco. Eu usei a palavra errada, né? Eu acho que se a gente usa cristão, aí fica mais abrangente. Sim, né? Eles têm vários cristãos. E no coral municipal, nós temos muitos alunos que saíram demandados, que vieram do nosso coral. Que saem do 9º ano e não tem. Esse já tá muito mais... Entendeu? Então eles... preparado. Então nossa, é um orgulho, assim, uma alegria. Porque tem vários ali adultos, eu me sinto idosa quando eu olho pra eles. Mas se você for idosa, eu sou o quê? Não porque tem uns homens barbados. Uns homens barbados de 30 anos. Oi, professora. Que alegria. Oi, tudo bem? Porque eu comecei a dar aula meio nova, né? E eles já, ensino médio, daí, né? Oi, professora. Eu falo, boa tarde pra você também. Mas o professor ainda é melhor do que o tia. Dona. Tia também rola. Tia também, eu ouço isso às vezes, até hoje. Aqui só tem o dona, já viu isso? Não, esse dona faz tempo. Dona de lascar. Ellen,
Foi muito bom conversar com você, assim. Tem alguma história que, para terminar, assim... Ai, meu Deus, uma história... Eu não te pedi não te preparei para isso, mas a que te vier à mente aí... Eu tenho uma história muito, para mim, emocionante, assim, né? Uma história... Dessa história de carregar aluno, hein? Tinha uma menina... A gente faz 5 escolas. E tinha uma escola específica e tinha uma menina... Acho que era do 6º, 7º ano. Faz muitos anos isso. E aí eu faço uma espécie de seleção com eles, um teste na escola, por motivos muito variados. Não dá tempo da gente detalhar essas coisas aqui. Mas e aí ela fez e passou no teste para cantar no coral. Só que ela morava no sítio. E ela ia de condução da própria prefeitura. E o ensaio era depois da aula. E ela... ficou arrasada, porque ela não tinha ninguém para ir buscar ela. Os pais dela trabalhavam na roça, e ela ficou, assim, arrasadíssima com isso. Então, aí, o que a professora Ellen fez? Falei, tá bom, meu bem. Não tinha filho na época, levei ela para casa por 1 ano. Toda vez que terminava um ensaio, botava ela no carro e levava ela para o sítio. Teve uma vez que eu levei ela de moto. Não façam isso, crianças, não façam isso. Não levem seus alunos para casa de moto. E aí, mas levei. E aí, depois de muitos anos, ela cantou, tá? E depois de muitos anos, ela me encontrou no Facebook e me mandou uma mensagem e falou assim, professora, eu nunca vou esquecer aquilo que você fez por mim. Porque ninguém fez isso por mim. E eu falei, meu Deus, né? Esse tipo de coisa, assim, mexe, toca demais, né? Então, eu vivo pra isso. É claro que quando eu faço uma música, eu quero que eles cantem bem. Eu quero que eles façam afinados, eu quero resultado artístico, eu quero. Claro. Eu falo pra eles. E eles querem. Não, eles sabem disso, né? Mas a real razão, aquilo que toca mesmo é esse tipo de coisa. É você poder transformar, de alguma forma, a vida deles. E muitas vezes, não necessariamente fazendo música religiosa. Entendeu? Então a gente faz um repertório variadíssimo. Já fiz música religiosa com eles também, mas não necessariamente é isso que é o que toca, que precisa para mudar a vida de alguém. Não, e com a educação, né? Você está ensinando a história do nosso país, a história do mundo, geral, através da música, né? Isso é maravilhoso. Me veio isso na cabeça, mas tem 800 outras coisas, assim. Ellen, foi muito bom conversar com você. Muito bom que também. Deus continue abençoando o teu trabalho, do Marco. Vocês fazem um trabalho muito maravilhoso e eu espero continuar assistindo sempre. Olha só. Os trabalhos de Estará vocês. convidadíssima sempre. Tá Nos bom. veremos, com certeza. Certeza. Esse foi o Arte na Mesa de hoje. Você tem a chance de saber o que será a próxima conversa, quem estará nessa mesa, se você nos seguir nas redes sociais. Se você está no YouTube, tá aí na sua tela os endereços para você acessar. E se você está nos ouvindo pela rádio, aí eu vou te dar 3 chances aqui. @acarteUnaspEC, @UnaspBR e @UnaspEC. Assim você fica sabendo tudo que a Rádio Unasp está divulgando e o que acontece aqui no Unasp e no entorno do Unasp, tipo Cosmópolis. Abraço!